Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer aqui uma live eu e o Jota. Não sei se o pastor Felipe vai conseguir entrar. Se o Jota quiser dar uma saudação aí para os irmãos, a Paz gente do faz uma Senhor, oração. paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe o nosso estudo e abençoe a todos. Amém. Ó, o Miquel já está aí desde as 8h30, Deus abençoe. O Vitor Blum, Deus abençoe, Pai do Senhor. Cleiton, Fim dos Tempos, Dima dos Anjos, obrigado por divulgar a live. Cruzer, Ézio Filho, Ana Lacerda, Adrian Araújo de Oliveira, Celito Júnior, Farpeto, Rafael Ramos, Matheus Prado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí por estar participando. Então, antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração, né? A gente sempre tem feito essa oração com os irmãos, e depois eu quero fazer uma introdução e vou passar a palavra para o irmão Jota. Amém? Vamos orar, então. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento precioso que nós iremos estudar a tua palavra. Continue nos ajudando, nos fortalecendo. Sabemos que somos totalmente dependentes de ti, Pai. Que a graça do Senhor venha sobre nós através deste estudo, que pessoas venham entender, os irmãos, e que não haja dúvida, e que se tiver alguma pergunta, que o Senhor não nos deixe passar desapercebido pelas perguntas importantes, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja, o teu povo. Assim nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus, que tu cresças e venhamos diminuir nesse estudo em todos os momentos da nossa vida e que a glória seja dada somente a ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. E amém. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos no estudo, a gente vai falar sobre as duas casas de Israel, um só corpo, um só povo. Por que a gente decidiu fazer esse estudo? Porque nas lives de Romanos 9, 10 e 11, ficou algumas pontas soltas. Então, através deste estudo, os irmãos vão entender e vamos tentar ali amarrar as pontas para dar uma unidade em tudo que nós falamos em Romanos, porque, assim, esse estudo de quem é o povo de Deus é muito importante. É isso que divide a igreja, divide pensamentos escatológicos. Eu recebi, hoje, eu fui ver lá alguns comentários que tinha lá nos vídeos, tinha uma pessoa que escreveu assim, ó, vocês não entendem que Israel e igreja são separados, por isso que interpreta errado. Então, não tem como desvincular a ideia de povo, quem é o povo de Deus, relacionado à escatologia. Por isso que a gente vai analisar aqui esse estudo, detalhes, vamos mostrar que não existe uma dicotomia de povos. Se a gente for analisar, tudo que foi prometido por Deus é o Cristo, é o Messias e o corpo de Cristo. Então, quando se fala, então, da grande tribulação, dos contextos proféticos, vai estar relacionado a esse povo. Então, tudo que nós vamos estudar aqui, o irmão Jota vai passar bastante coisa, eu vou estar aqui intermediando, ele já preparou muitos pontos para ser falado. Qualquer dúvida, os irmãos coloquem aí nos comentários que eu vou estar lendo, e aí nos intervalos, assim, a gente pode estar respondendo os irmãos para estar interagindo com os irmãos. Né? E se eu passar desapercebido alguma pergunta, e for muito importante, os irmãos marca de novo ali, manda de novo, tudo bem? Então é isso, vamos para o estudo, pegue a sua Bíblia, anote os versículos, que vai ser muito importante, e os irmãos vão ter uma unidade de tudo que nós vamos falar em relação a um só povo, um só corpo, que está ligado com as duas casas. Deus abençoe a todos, e eu passo a palavra para o irmão Jota. Amém. Então, irmãos, vamos começar o estudo de hoje. Hoje a gente vai fazer um tour pela palavra inteira, a gente vai ver bastante textos para, como o pastor Rafael falou, para não deixar nenhum ponto solto, para não deixar ponto sem nó no que a gente tinha explicado a respeito de Romanos 11. Então, a gente vai começar aqui em Jeremias 31, que vai ser o tema do estudo de hoje, né? Então, Jeremias 31 vai dizer aqui que vem dias, né? Diz o Senhor, em que ele vai fazer uma nova aliança, né, com a casa de Israel e com a casa de Judá, certo? Então, quem que é essa casa de Israel aqui? A casa de Judá, a gente sabe que está falando dos judeus, certo? Mas quem que é essa casa de Israel aqui? A gente vai ver, então, um pouquinho da identidade dessa casa de Israel. Para a gente ver isso, vamos voltar lá em Gênesis 12. Deixa eu voltar em Gênesis 12 aqui. A gente vai estar vendo a aliança, né, que foi feita com Abraão. E lá na aliança com Abraão, Deus vai dizer assim, ó, e
abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele faz uma promessa aqui para Abraão, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Correto? E aí a gente vai ver, eu não vou colocar todos os textos aqui, senão ia ficar muito grande esse estudo, não ia dar tempo de terminar, mas quem já conhece a palavra sabe que foi dito para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Essa mesma promessa ela vai ser passada para Isaac, para Jacó. Essa mesma palavra, essa mesma promessa de todas as famílias da terra ser abençoadas através deles vai passar para Abraão, para Isaac e para Jacó. Correto? Quando a gente chega, então, em Gênesis 35, deixa eu trazer aqui Gênesis 35, no versículo 10 e 11, a gente vai ver aqui que o versículo 10 é quando, então, Deus ele vai mudar o nome, né, de Jacó para Israel. Ou seja, seu nome não vai mais ser Jacó, vai ser Israel. Né? E no 11, Deus vai falar assim, disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti e reis procederão dos seus lombos. Então, o que a gente está vendo aqui? Aquela promessa que foi para Abraão, para Isaac, e está em Jacó agora, que eu tenho o nome mudado para Israel, ele fala que vai frutificar e multiplicar, e que dele ia vir uma nação e uma multidão de nações. Nessa tradução aqui está uma nação, sim, uma multidão de nações, mas deixa eu ver aqui se na atualizada vai estar aqui, ó. Multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti. Então a gente vê que de Jacó sairia uma nação, ou seja, a nação de Israel, e uma multidão de nações, que está apontando para todos os povos, correto? E, inclusive no hebraico, essa expressão aqui, multidão de nações, é Kahal Hagoi. Kahal, em vários lugares na Septuaginta, está traduzida por eclésia. Então seria a eclésia, né, dos gentios. A igreja dos gentios sairia de Jacó. A gente está vendo aqui em Gênesis 35, 11 isso. E aí depois disso, a gente vê então que Israel, né, ele vai ter os 12 filhos, né, os seus 12 filhos, e o primogênito de Israel é Ruben, né? Ruben é o primogênito, é o primeiro filho de Jacó, é Ruben. Então ele tinha a primogenitura na carne de Israel. Só que aqui no capítulo 20, no capítulo 35 mesmo de Gênesis, a gente já vê aqui no versículo 22, ó, e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Então a gente vê que Ruben fez algo errado, ele se deitou com a concubina do seu pai. Certo? Então a gente vai ver que ele perde a primogenitura por causa disso. Isso tá lá em 1 Crônicas. Deixa eu colocar aqui para vocês. 1 Crônicas 5, 1. Ó, vai dizer aqui. Ó. Quanto aos filhos de Ruben, que é o primogênito de Israel, ó, diz aqui, pois ele era o primogênito, mas porque profanou a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. É o que fala no 2. Porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos e dele veio soberano. Ou seja, de Judá veio Cristo. Mas a primogenitura foi de José. Ou seja, a primogenitura caiu sobre José, lá em Gênesis 48, a gente vai ver daqui a pouco. E essa primogenitura vai cair sobre os filhos de José. Deu-se a primogenitura aos filhos de José. E a gente vai ver que vai cair sobre Efraim essa primogenitura. E que lá em Jeremias 31 vai estar dito que Efraim é o primogênito de Deus. Mas a gente já chega lá. Então a gente está vendo que esse contexto até aqui, das promessas feitas a Abraão, né, Isaac e Jacó, que deles sairiam uma nação e uma multidão de nações, e que Ruben ele perde a primogenitura, e essa primogenitura então passa para os filhos de José, certo? Então vamos agora lá para Gênesis 48. Agora a gente vai estar vendo então esse momento em que José e os filhos deles vão receber a primogenitura. Então, aqui no versículo 4, vai dizer assim, ó, lembra daquelas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó de frutificar, de multiplicar e de ser uma multidão de povos? Ele vai falar a mesma coisa para José. Ó, aqui no 3, ó, e Jacó disse a José, então ele vai estar falando com José. No 4 ele disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te tornarei uma multidão de povos. E darei essa terra
a tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Correto? Lá no versículo 8, depois eu comento sobre o versículo 8, que eu vou fazer uma ligação com o Apocalipse, mas depois eu comento. Então vamos para o 16. Lá no versículo 16, vai dizer assim, ó: o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome. Ou seja, está falando sobre os dois filhos de José aqui já, Efraim e Manassés. E seja chamado neles o meu nome. Ou seja, o nome de quem? O nome de Israel. Então é por isso que quando tem a divisão das tribos, do reino, né? O reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá, ele fica com o nome da tribo de Judá. Ele não fica com o nome de Israel. Quem fica com o nome de Israel é o reino do norte, que tem cabeça, quem? Efraim. Por isso que está falando aqui, ó, seja chamado neles o meu nome. Ou seja, Efraim ficou com o nome de Israel, certo? E também vai dizer aqui, ó, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Isso aqui é muito interessante, porque está falando para os filhos de José, que são Efraim e Manassés, se multiplicar como peixes em multidão no meio da terra. E aqui no versículo 19, então, a gente vai ver que Efraim, né, José estava ali com Israel, e José e Israel, ele cruza as mãos, né, coloca a mão direita na cabeça de Efraim, ele cruza a mão, e aí José vai falar, não, meu pai, esse é o Manassés que é o mais velho, ele que tem que receber a bênção da primogenitura. E aí Israel fala, não, eu sei. Ele fala aqui no 19, ó, seu pai se recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então a gente vê que todas aquelas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó passaram para José, e aqui, aquela bênção de ser uma multidão de nações está caindo sobre Efraim. Efraim que recebe essa bênção. E como eu já falei no estudo no sábado, esse termo aqui no hebraico é Melo Hagoim, que também significa a plenitude dos gentios. Inclusive tem traduções, tem uma tradução em espanhol, a Reina Valera, que traduz aqui como a plenitude dos gentios, que a descendência de Efraim seria a plenitude dos gentios, então. Correto? E uma outra coisa interessante de a gente pensar, que eu tinha anotado aqui, Deus prometeu lá para... Pode falar, pastor. Não vou te interromper, não. É que quando você tiver um intervalo, quiser passar por algumas perguntas que tiver aqui, você dá um toque, tá bom? Ah, tá. Se quiser ter alguma pergunta interessante que você viu aí, Não, pode falar. É que foi assim, né? Teve uma pessoa, deixa eu pegar aqui um irmão, que ele falou sobre que Carral não é eclésia, né? Ele falou isso, que não tem a ver com eclésia. Mas eu ia só comentar aqui com o irmão, lá em Deuteronômio capítulo 5, né, versículo de número 22, vai falar assim, né? Essas palavras falou o Senhor, toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, tendo escrito em duas tábuas de pedra, deu mas a mim. Então, a palavra vossa congregação aqui é carral. E esse texto aqui, o Estevão vai usar esse texto lá em Atos, no capítulo 7, versículo de número 38, que ele vai falar o seguinte, deixa eu pegar aqui o texto, só um minuto, irmãos. Atos, capítulo 7, versículo 38. Ele vai falar assim, este Moisés que estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nola transmitir. A palavra congregação aqui é eclésia. Então, Estevão usou a palavra eclésia ligando com a palavra carral. Então, por isso que eclésia no grego, carral no hebraico. Então, está tudo interligado. E diversas, mas muitas vezes a Septuaginta traduz carral como eclésia. Nossa, acho que a maioria das vezes, quase todas as vezes. Uma outra vez que traduz como sinagoga, às vezes, mas a maioria das vezes é eclésia. É interessante, porque a gente já está fazendo essa ponte de ligação, e aí até teve uma pessoa que escreveu assim, né? Acho que a Bíblia decodificada, eu achei interessante o que ele disse. Ele falou que a teologia da substituição, né, ele não fecha as profecias bíblicas, né?
Aqui, ó, teologia da substituição não fecha as profecias. Bom, nós não cremos na teologia da substituição. Eu quero deixar bem claro. Quando se fala de teologia de pacto, um só povo, na verdade, sempre foi o plano A de Deus. Né? A vontade de Deus é que o povo eleito fosse o corpo de Cristo. Então, esse Israel na carne foi provisoriamente até que viesse o Messias. Então, não é uma substituição. Que Deus tinha um plano A com Israel na carne, aí eu vou substituir para o plano B. Né? Então, até dentro da teologia do pacto, da aliança, existe divergências. Então, no nosso caso, nós não cremos na teologia da substituição. E só falar ali é o Wesley, né? O Wesley dos Santos que está comentando, né? Não, só termina de ver o estudo, aí ele vai poder julgar, né? O estudo depois do final. Perfeito. E só ele colocou ali, né, que eclésia igual chamados para fora e carral igual chamados para dentro. É que a gente não está fazendo definição de dicionário bíblico. Significante. Exatamente. A gente está colocando significante, né? Isso, depois a gente vai abordar esses pontos. Isso. Então tá, vamos voltando aqui. Então todas aquelas promessas, né, que foram feitas para Abraão, para Isaac e para Jacó, foram aqui em Gênesis 48, a gente viu que caiu sobre José e foi passado para os filhos dele. Assim como a gente viu lá em 1 Crônicas 5, sobre os filhos de José caiu a primogenitura de Israel. Né? E uma coisa interessante que eu tinha notado aqui, para a gente pensar, né? Então, imagina, Deus falou ali para Abraão, para Isaac e para Jacó que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dele, que eles seriam numerosos como a areia da praia do mar, como as estrelas do céu, que eles seriam uma multidão de nações. E aí hoje a gente vê o quê? O povo judeu, que é o que a maioria do que a gente conhece como Israel, eles são um povo pequeno. Os judeus estima hoje que tem em torno de 14 milhões de judeus no mundo. E o mundo tem uma população de mais ou menos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, certo? Então, se a gente pegar o número de judeus para o número da população do mundo, dá 0,02. Então, será que Deus ele se enganou? Será que Deus ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó que a descendência dele seria uma multidão de nações, seria incontável como a areia da praia do mar, mas aí ficou só 0,02 o povo de Israel, né, entre aspas, como a gente chama Israel hoje? Será que Deus ele se enganou? Será que saiu do controle de Deus as coisas? Não. É porque a gente tem que entender que essa bênção de ser a multidão de nações e de abençoar todas as famílias da terra vai cair sobre Efraim. Está caindo sobre Efraim, não sobre Judá, aqui em Gênesis 48. Sobre Judá, a gente vai ver agora em Gênesis 49. Porque o que acontece aqui? Quando Israel vai passar a bênção para os filhos, primeiro que ele chama em Gênesis 48 é José. Ele dá para José e passa para os filhos e acaba caindo sobre Efraim, que a gente acabou de ver aqui em Gênesis 48. Aí lá em Gênesis 49, ele fala assim, e depois chamou Jacó os seus filhos, e a gente vai ver que ele vai abençoar todos os outros filhos aqui. Rubem, Simeão, Levi, a gente vai ver aqui, Aí ele vai chegar em Judá, no versículo 10, e vai falar aqui, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, ou seja, o legislador, o cetro, está significando o reino, ou seja, o rei ia vir de Judá, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló aqui está apontando para Cristo, tá? Tanto é que diz aqui, e a ele se congregarão os povos, ou seja, em quem vão se congregar os povos? Em Cristo. Então, até que venha Cristo, até a vinda de Cristo, estava sobre Judá, o reino e o legislador. Após Cristo, agora é ele que é o rei, certo? O rei de Israel. Então, essa bênção aqui do rei caiu sobre Judá, mas a bênção da multidão de nações caiu sobre Efraim. É isso que a gente tem que entender que está acontecendo aqui em Gênesis 48 e 49, né? Então, aí, após isso, o que vai acontecer? Então, depois de Gênesis aqui, vai entrar o livro de Êxodo, a gente vê, então, que Israel vai ficar ali 400 anos escravo no Egito, né? Então, vai ter a libertação de Israel do Egito, vai ter o estabelecimento de Israel, então, na Terra Prometida, né? Vai ter a instituição da monarquia em Israel, então, o rei, né? A gente vai ter Saul, depois Davi, depois Salomão, e aí depois todos os reis do reino dividido, que vão estar reinando sobre o reino de Israel. E essa divisão ocorreu em volta de 922, mais ou menos, 922 a.C., que teve, então, a divisão do reino de Israel.
Teve Saul, Davi e Salomão, que reinaram os três ainda sobre o reino unificado, sobre as 12 tribos. E depois de Salomão, então, foi dividido o reino. Sobre o reino do sul, que ficou Judá, né, e Benjamim, 2 tribos, ficou reinando Roboão, que era filho de Salomão. Sobre o reino do norte, que ficaram com 10 tribos, ficou reinando Jeroboão, que era um efraimita, foi escolhido por Deus, né? Jeroboão, um efraimita, para reinar sobre as 10 tribos, porque o cabeça dessas 10 tribos seria Efraim. Ok? E aí, após a divisão de Israel, então, os 10 tribos do norte ficam com o nome de casa de Israel, ou Efraim, e a gente vai ver por que isso daqui a pouquinho, e o reino do sul fica com o nome de casa de Judá, né? Ou simplesmente Judá. Então, o reino foi dividido. E aí, então, por que a casa de Israel ela é Efraim? E tem gente que não entende isso. Tem gente que fala, tá, por que lá em Jeremias 31 fala que a nova aliança vai ser com casa de Israel e casa de Judá? E vocês estão falando de Efraim, né? Por que Efraim é a casa de Israel? A gente vê isso em vários lugares nas Escrituras, mas eu vou dar um exemplo aqui em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, ó, logo no versículo 1, vai dizer aqui, ó, sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, ou seja, Acás era rei de Judá aqui nessa época, que Rezinho, rei da Síria, né, não a Síria, rei da Síria, e Peca, rei de Israel. O que está acontecendo aqui em Isaías 7? Esse Rezim, que é o rei da Síria, e o Peca, que é rei de Israel, eles estão fazendo uma aliança para ir contra Judá, porque aqui o reino já estava dividido, e eles estão indo contra Judá, certo? Então, aqui o reino ainda não estava dividido, mas eles estão fazendo essa aliança para ir contra Judá. Ainda estava no processo Não, desculpa, aqui o reino já estava dividido, o que não tinha acontecido é que Efraim não tinha recebido carta de divórcio ainda, aqui o reino estava dividido sim. E aí no 2, vai dizer assim, ó, e deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Então, você está vendo que no versículo 1 é o rei da Síria e Peca, rei de Israel, que fazem aliança, e no versículo 2 já falou que a filha fez aliança com Efraim. Então a gente vê aqui já que Efraim ele é a casa de Israel. A casa de Israel fica conhecida como Efraim. Por quê? Porque o cabeça das 10 tribos de Israel foi Jeroboão, na divisão do reino, que foi escolhido por Deus para ser ele, porque Efraim já tinha recebido a promessa de ser a multidão de nações, e ele fica como cabeça das tribos de Israel. No versículo 5, a gente vai ver isso aqui, ó. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim, ou seja, com a casa de Israel. E aqui no 7 e 8 deixa bem claro que a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, ou seja, aquele rei da Síria. E dentro de 75 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Quem que foi destruído depois de 75 anos e deixou de ser povo? A casa de Israel, que ela foi a Síria, então daí a Síria, né, invadiu, levou a casa de Israel cativa e eles nunca mais voltaram a ser povo. E aqui está deixando bem claro que Efraim quer ser destruído e deixaria de ser povo. Então, aqui em Isaías 7 é um exemplo que a gente vê que Efraim, a casa de Israel é Efraim, fica com o nome de Efraim. A gente pode ver pelo dicionário também, se eu pegar aqui, ó, vamos pegar aqui Efraim, ó, vou colocar Efraim aqui, deixa eu trazer o dicionário. Aqui, ó, então Efraim, ó, aqui a definição número 4 diz aqui, ó, algumas vezes usados para nomear o reino do norte. Ou seja, Efraim, ela é a casa de Israel, o reino do norte. Aqui está falando Osés ou Isaías, mas a gente vê isso em Jeremias, em Ezequiel também acontecendo. Ele usando o nome de Efraim para se referir à casa de Israel, ou seja, o reino do norte. Ok? Deixa eu tirar aqui o dicionário. Então, continuando aqui, a gente viu então que Efraim é aquela casa de Israel, também a casa de Israel, certo? Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui para mim não esquecer, para ver se eu não esqueci de falar nada aqui sobre esse ponto. Então, você lembra que sobre Efraim que caiu a bênção de ser uma multidão de nações, lá em Gênesis 48, né? Ou a plenitude dos gentios, certo? Sobre Efraim caiu essa bênção. E Efraim ficou como cabeça das 10 tribos do norte, e as 10 tribos do norte, em 722 a.C., então a Assíria invade o reino de Israel, né, o reino do norte, as 10 tribos do norte, e eles tomam o reino de Israel, as 10 tribos, ou Efraim, cativos, e eles nunca voltam a ser povo. Porque a gente vai ver que Judá ele vai ser levado cativo para a Babilônia,
Só que eles vão ficar 70 anos, né, cativos, e eles vão voltar a ser o povo de Deus, voltar para a terra e voltar a ser Judá. A casa de Israel ou Efraim não acontece. Eles são tomados cativos pela Síria, eles nunca mais voltaram a ser povo. Eles se dispersaram entre os gentios, entre todas as nações, eles assimilaram, né, eles assimilaram os costumes pagãos dos gentios, ou basicamente eles se tornaram gentios. A casa de Israel, as 10 tribos do norte ou Efraim, eles se tornaram gentios. E continuando então, agora com todo esse contexto que a gente viu aqui, sobre quem caiu a bênção da multidão de nações, que foi aquela mesma bênção que foi dada para Abraão, passou para Isaac, passou para Jacó, passou para José, que caiu sobre Efraim, o reino se dividiu. Vamos voltar para Jeremias 31 então. Voltando lá em Jeremias 31 agora. Vamos ver aqui o versículo 9, que eu já falei sobre ele no... Deixa eu voltar aqui para esse... Aqui, ó. Então, eu já falei no estudo de sábado, para quem assistiu, né, o estudo de sábado, a gente tocou nesse versículo que Deus fala aqui que Efraim é meu primogênito. Ou seja, Efraim é o primogênito de Israel, é o primogênito de Deus. E como eu falei lá, só 3 personagens na palavra, na Bíblia, são chamados de primogênito por Deus, que são Israel, Cristo e Efraim. Correto? E aí no 31:10 vai dizer assim, ó: ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Então, ele está falando aqui, ó, falou de Israel aqui, né, que Efraim é o primogênito dele, e falou: aquele que espalhou a Israel, ou seja, a casa de Israel, as 10 tribos do norte. Por que a gente sabe que esse Israel aqui é a casa de Israel, as 10 tribos do norte? Porque no próprio capítulo de Jeremias 31, a gente vai ver Deus fazendo a distinção entre Israel e Judá. Nos versículos mais para baixo você vai ver essa distinção. E ele falou que ele espalhou Israel, ou seja, a Síria tomou, eles se espalharam entre todas as nações e não voltaram a ser povo, né, se assimilaram entre os gentios, mas ele vai congregar e guardará, vai voltar a congregar e guardar a Israel como pastor ao seu rebanho. Ou seja, vai ter um pastor que vai guardar e congregar Israel, correto? E agora, se a gente for em Jeremias 50, deixa eu vir aqui no 50, então vamos estar com esse contexto na cabeça do pastor que tem um rebanho, certo? E que vai pegar o seu povo que se espalhou entre as nações de volta, correto? Vamos para o versículo 6. Aqui, ó, no versículo 6, eu não vou conseguir ler o capítulo todo, porque a gente não vai nem ter tempo para ver tudo. Mas depois vocês podem ler todo o contexto dos textos que eu estou passando em casa, mas eu vou dar só as chaves principais aqui, ó. No versículo 6 vai dizer assim, ó: ovelhas perdidas têm sido meu povo. Correto? Então lembra que lá em Jeremias 31 a gente está vendo sobre um pastor e o rebanho, aqui em 50 a gente está vendo ovelhas perdidas que têm sido o povo de Deus. Lá no versículo 17, vai dizer assim, ó: cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. E vai dizer: o primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. Ou seja, quem que foi o primeiro reino que foi levado cativo? O reino do norte, Efraim, as 10 tribos do norte, a casa de Israel, pelo rei da Síria. Ou seja, o cordeiro desgarrado, ou seja, ovelhas perdidas, é o meu povo. Primeiro, o rei da Síria levou a casa de Israel. Depois, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou Judá. Ou seja, ele está falando sobre isso, das ovelhas perdidas, dos que foram levados cativos pela Síria, dos que foram levados cativos pela Babilônia. Correto? Agora, olha, vamos em Miqueias 12:13. Miqueias 2, versículos 12 e 13. Vai dizer assim, ó: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pos-lo-eis todos juntos, como ovelhas de Bosra. Está vendo que o contexto aqui é das ovelhas perdidas, que vão ser congregadas de novo, ó, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão de homens. Ou seja, a gente está vendo o contexto aqui que está falando das ovelhas perdidas, que vão ser congregadas de novo, como um rebanho, né? Lembra que Jeremias 31:10 tinha o pastor, que ia congregar o rebanho, e eles vão fazer estrondo
por causa da multidão dos homens. E lembra que sobre Efraim caiu a promessa de ser uma multidão de homens, uma multidão de nações, ou a plenitude dos gentios. Então a gente vê que está todo esse contexto aqui de recongregar, né, de trazer de volta as ovelhas perdidas. Em Ezequiel 11, de 16 a 20, vai dizer lá, ó: portanto, assim diz o Senhor Deus, ainda que eu os lancei para longe entre os gentios, ou seja, a casa de Israel, Efraim foi lançado para longe entre os gentios, certo? E ainda que eu os espalhei pelas terras, eles foram espalhados pelas terras. Todavia, lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo, porém dentro deles. Aqui está falando da nova aliança. Um só coração, um espírito novo dentro do coração. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Então aqui a gente está vendo essa restauração, certo? Em Ezequiel 34, versículos, deixa eu ver aqui, 12 e 13, vai estar no mesmo contexto das ovelhas perdidas, que está em Jeremias, que estava em Miqueias, que estava em Ezequiel, daqui, ó. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares para onde andam espalhadas, no dia nublado e da escuridão. Tira-la-eis dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Ou seja, aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, Efraim, que foram dispersas e espalhadas entre os povos, Deus dá em inúmeros lugares na Escritura, ele está falando que ele vai voltar a congregar todas essas ovelhas. Só que a gente sabe que a casa de Israel, né, ou Efraim, eles nunca mais voltaram a ser povo. Eles foram espalhados entre os gentios, né? Eles se assimilaram entre os gentios pagãos e viraram gentios. Só que agora, se a gente for com esse contexto aqui das ovelhas perdidas, que foram espalhadas entre todos os povos, que Deus está falando que vai voltar a congregar elas, quando a gente vai lá em João 10, 14 agora, João 10, 14, é que essa tradução, deixa eu ver se tem alguma tradução, deixa eu ver, era no 12 e 14, deixa eu só conferir uma coisa aqui, que eu tinha, se eu não me engano, eu tinha falado do aprisco, ou era 11, 16 a 20. Deixa eu só conferir aqui. Agora não. Acho que eu pulei o texto que estava falando, mas deixa eu ir lá em João 10. Deixa eu ir em João 10. Então, com todo esse contexto na mente, a gente vai ver o seguinte: 14 a 15, que vai dizer assim, ó: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Isso é Cristo falando, tá? Ele está falando com os judeus fariseus aqui. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele fala aqui, ó: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está falando com os judeus aqui. Ele está falando, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Quem são esses? Os gentios. Mas no contexto todo do Antigo Testamento, do que a gente vem vendo nas promessas de Deus, quem são essas ovelhas? A casa de Israel, ou seja, Efraim, que se espalhou entre todas as nações, se assimilaram entre os gentios, e que vão ser buscadas de novo por Cristo, certo? Então ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, certo? E aqui a gente liga esse texto aqui, haverá um só rebanho e um só pastor, a gente vê lá em Efésios 2, quando ele está fazendo dos dois povos um só. A gente vai ver isso em Ezequiel 37, quando a gente chegar lá. Então, a gente já vai
cair em Ezequiel 37. Mas vamos voltar para Jeremias 31 agora, que a gente estava vendo lá sobre a nova aliança, então. Pastor Rafael, você quer ver se tem alguma pergunta aí interessante a respeito do tema? Porque eu não estou olhando muitas perguntas, não. Teve uma pergunta aqui que foi feita em relação assim, de Efraim, Efraim ser igreja, né? Então a gente tem que deixar bem claro o seguinte, que Efraim não é a igreja. A igreja Exato. é judeus e gentios. Ou seja, é judeus e Efraim, que seria os gentios, que está ligado com os gentios, que aí sim forma a igreja. Sim. Então, tem confusão, que eu vejo muitas pessoas falando assim, igreja dos gentios, né? Porque quem fala muito isso, geralmente são os dispensacionalistas, aqueles que fazem dicotomia de povos. Então, para nós, igreja é formada por judeus e gentios. Então, seria isso. Acho que como deu 35 minutos aqui já, eu acho que vai dar que mais uns 15, 20 minutinhos a gente termina essa parte. Aí dá para explicar bem essa parte de Efraim não ser a igreja, provavelmente dito, como tem gente que fala, né? Sim, aí a gente pode explica. E só deixar aqui, irmãos, o canal do Jota, depois eu vou passar todas as informações. Segue ele lá, a gente vai fazer isso tudo no final, tá bom? Isso. Então, voltando lá para Jeremias 31, 20, né? Então a gente vê que quando a casa de Israel, né, ou seja, as 10 tribos do norte, Efraim, ela é tomada pela Síria, ela é espalhada entre as nações. A gente vê isso muito em Oséias, né, que é um profeta que ele é da casa de Israel, do reino do norte. A gente vê ele falando contra Israel, né, que Efraim é um bolo que não foi virado, que a gente vê que ele fala no versículo 1, no capítulo 1 de Oséias, os filhos de Oséias ali, né, através dos filhos, ele vai falar, está falando para Efraim isso, para a casa de Israel, que eles não são mais povo, que eles não terão mais misericórdia, certo? A gente vê em Jeremias 3, deixa eu ver se eu vou entrar, se eu anotei aqui para mostrar para vocês, Jeremias 3, não sei, depois se chegar aqui em Jeremias 3 a gente vai ver, mas lá em Jeremias 3 você vai ver que a casa de Israel, ela recebe cartas de divórcio de Deus, ou seja, eles não são mais povo mesmo, eles não têm mais misericórdia, eles recebem divórcio, tanto é que eles nunca não voltaram mais a ser o povo, né? Eles se espalharam entre as nações. Mas em Jeremias 31, 20 aqui, ó, Deus vai falar assim, ó, não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? E aí quem assistiu a live de sábado viu que eu liguei esse texto no batismo de Cristo, né? Que quando Deus vai falar para ele, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aqui, na verdade, esse filho precioso, a palavra em hebraico, ela também significa amado, e criança das minhas delícias é em quem me comprazo. Então, o que está sendo dito para Cristo lá é o que foi falado para Efraim aqui. E aí ele vai dizer aqui, ó, porque depois que falo contra ele, porque foi falado muito contra a casa de Israel e Efraim na palavra, tem muitas profecias ditos contra, né, falando evocar de divórcio, todas aquelas coisas. Mas fala, porque depois que eu falo contra, eu ainda lembro solicitamente. Por isso, se correm por as minhas entranhas, me compadecerei dele, diz o Senhor. Ou a gente está vendo que Deus vai se compadecer, então, ainda de Efraim aqui. No 27 e 28, vai dizer aqui, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá. Ou seja, está aqui, ó, a casa de Israel, reino do norte, Efraim. E a casa de Judá, né, Judá. Com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles, para arrancar e derrubar, para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Ou seja, a gente vê que Deus falou muito contra eles mesmo, mas que ele vai edificar e plantar eles. E aí aqui, então, no Jeremias 31, 31, a gente chega em eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu ter casado com eles, diz o Senhor.
Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui a gente está vendo que essa nova aliança, que está sendo dita aqui, ó, uma aliança nova, é a nova aliança em Cristo. A nova aliança em Cristo, a lei vai estar escrita no nosso coração e Deus vai ser o povo sobre todos. E uma coisa interessante que aqui, ó, aqui está fazendo a distinção. Casa de Israel e casa de Judá, certo? Só que aqui no versículo 33, depois daqueles dias, essa casa de Israel aqui, depois daqueles dias, aí aqui já é todo o Israel restaurado. Esse já é aquele todo o Israel de Romanos 11, 26. Que lá em Romanos 11, 26, como a gente fez o estudo no sábado, ele está falando sobre a oliveira braba, né, representando os gentios, ou Efraim, os ramos naturais da oliveira, que era Judá, e a raiz da boa oliveira, que é Cristo, ambos sendo enxertados na raiz que é Cristo, certo? Aí ele fala, e então tem um mistério. A endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quem que era a plenitude dos gentios? Está apontando para Efraim. Lembra a promessa que foi feita para Efraim lá em Gênesis 48, que a gente viu no começo? Que em Efraim viria a multidão de nações, ou a plenitude dos gentios. E é por isso que lá em Romanos 11, 26, ele fala, e então, e assim, todo o Israel será salvo. O todo o Israel que ele está falando lá, que Paulo está falando em Romanos, é a casa de Israel depois daqueles dias. Que ele vai estar restaurando toda a casa de Israel aqui, né? E um outro paralelo interessante que a gente vê entre Israel, Efraim e Cristo, né? Como eu falei, só Israel, Efraim e Cristo são chamados de primogênitos, né? Na palavra por Deus, só esses três personagens. E tem um outro paralelo interessante que tanto Israel, quanto Cristo, quanto Efraim, todos eles fugiram para o Egito e voltam depois para serem rei, né? Cristo, a gente sabe que lá no episódio que Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos, então eles fogem para o Egito, depois Cristo volta. Israel foi para o Egito e Deus tirou ele do Egito. Lá em Oséias 11:1, vai falar, né? Ele diz a Israel, do Egito chamei meu povo. E lá em Mateus está usando essa profecia a respeito de Cristo. E a gente vê em 2 Crônicas 10:2, tem 1 Reis também, mas eu vou colocar 2 Crônicas aqui, que acho que já está mais fácil. Mas aqui, ó, sucedeu que, ouvindo Jeroboão, lembra Jeroboão, que foi o que ficou primeiro rei das tribos do norte, que era um efraimita, filho de Nabate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão. Ele voltou do Egito. Então a gente vê que o Jeroboão, que representando Efraim, ele também teve que fugir para o Egito e depois voltar, assim como Cristo e assim como Israel. Então a gente vê todos esses paralelos aqui. E aí, aqui para a gente fechar essa parte de Jeremias 31, a casa de Israel, que ali é Efraim, está se referindo então a essas nações se espalharem entre os gentios e que vão voltar depois através de Cristo. A gente vê que na palavra, aqui em Jeremias 31, é o único lugar no Antigo Testamento que vai estar com essas palavras aqui, uma nova aliança, ou uma aliança nova. Com esse termo nova aliança, só aparece aqui em Jeremias 31, no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento aparece em algumas outras vezes. Mas no Antigo Testamento só aqui. Só que a gente vê pelo contexto, e tem outras palavras que nos mostram que está se referindo à nova aliança ali, só que usam termos diferentes. Por exemplo, um exemplo é Isaías 55. Quer ver? Ó, Isaías 55, 3. Vai dizer aqui, ó. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Essa aliança perpétua aqui é a nova aliança, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Certo? E aqui a gente está em Isaías 55, tá? Como eu falei, eu não tenho como pegar todo o contexto desde lá do 54, passar pelo 55, porque senão ficaria muito grande o estudo. Só que a gente está em Isaías 55, vamos voltar para o 54, que está no mesmo contexto. E aí vamos ver aqui dos versículos
Não, só ver o versículo 10 aqui, só para vocês verem que está falando da nova aliança. Aqui, ó. Porque os montes se retirarão e os outreiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti e a aliança da minha paz não mudará. Ou seja, ele está falando aqui da aliança da paz dele, que não vai mudar. Logo ali em Isaías 55, já está no mesmo contexto, ele vai falar, está falando daquela aliança eterna, né? E olha o que vai falar do 4 ao 8 aqui, ó. Não temas, porque não será envergonhada, e não te envergonhes, porque não será humilhada. Antes, te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Isso aqui ele está falando para a casa de Israel, para Efraim. Vocês vão entender no contexto aqui. Ele está falando para ele não temer, para que ela não vai ser envergonhada, porque ela vai se esquecer da vergonha da tua mocidade. Por que a vergonha da mocidade? Porque ela recebeu carta de divórcio. Efraim, a casa de Israel, ela recebeu carta de divórcio. Ó, e ela não vai mais se lembrar da viuvez dela. Por quê? Porque ela recebeu carta de divórcio. Ela não está mais casada com Deus, certo? Ele está falando aqui. E aí ele diz aqui no 5, ó, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora desprezada. Por quê? Porque ela recebeu a carta de divórcio. Efraim, as tribos do norte, recebeu a carta de divórcio. Olha o que fala no 7. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos, o teu Redentor. Então, o que a gente viu em Jeremias 31? Que a nova aliança é entre a casa de Israel e a casa de Judá, certo? Aqui em Isaías 55, a gente está vendo que ele está falando sobre uma aliança eterna, sobre a aliança da paz dele, que a gente vê que é a nova aliança, e no contexto, ele está trazendo de volta a mulher que foi rejeitada, desamparada, que tinha recebido carta de divórcio, que foi deixada por um breve momento, mas que seria recolhida de novo. Se a gente for em Jeremias 32, que acabou de ser Jeremias 31, falando sobre a nova aliança, então, né? Em Jeremias 32, nos versículos 32, vai dizer aqui, ó. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, então você está vendo aqui que tem, né? Os filhos de Israel e os filhos de Judá. Toda a maldade que eles fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Né? Está vendo que está falando sobre as duas casas ali. E olha do 37 ao 40 que vai falar. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele, seguramente, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem, e o bem dos filhos deles, seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, aqui ó, a nova aliança de novo, uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Tem Ezequiel 37 também, em Jeremias 50 também, só que senão vai ficar muito grande, mas todas essas referências que eu estou dando, deixa eu só lá em Jeremias 50, para ser a última que a gente vai ver, em Ezequiel, e em Ezequiel 37 eu vou finalizar, que é o mais importante, né? Que é o texto que fala sobre as duas casas. Então vamos para Jeremias 50, do 4 ao 5. Vai dizer aqui, ó. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, e eles e os filhos de Judá juntamente. Tá vendo aqui? Filho de Israel e filho de Judá. As duas casas estão aqui. Andando e chorando virão, e buscarão o Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo, vinde e unânimos, e o Senhor, numa aliança eterna, que nunca será esquecida. Unânimos ao Senhor, numa aliança eterna, que nunca será esquecida. Ou seja, em todos os lugares no Antigo Testamento em que se fala sobre uma nova aliança, como eu falei, nova aliança com esse termo específico, só em Jeremias 31, e é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Em todos os outros lugares do Antigo Testamento que você achar qualquer referência a uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança perpétua, a lei no coração,
se você vê o contexto imediato do que está sendo dito ali, em todos os lugares, essa aliança entre a casa de Israel e a casa de Judá. Então, não tem como negar isso nas escrituras. E a gente vê que a casa de Israel, Efraim, recebeu a bênção, né? Ou a promessa de ser a multidão de nações, ou a plenitude dos gentios. A gente vê em Romanos 11, Paulo falando sobre essa plenitude dos gentios, que ia entrar, e aí todo Israel seria salvo. E agora, para a gente, então, completar, vamos para Ezequiel 37, que é um dos textos mais importantes aqui. Memória dos nossos ricos, né? Isso é importante. Isso. Então, aqui a gente vai ver do 16 agora até o final, tem bastante coisa para a gente falar aqui, né? Então, aqui, ó. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve dele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim. Lembra que José recebeu a primogenitura, mas foi passado para Efraim. E por toda casa de Israel, seus companheiros. Então, a gente está vendo Judá e Efraim, 2 pedaços, né, de madeira, um escrito Judá, outro escrito Efraim. E ajunta um no outro para que se unam e se tornem uma só vara na sua mão. Então, a restauração, a união de casa de Israel, casa de Judá, como é a nova aliança de Jeremias 31. E quando te falarem os filhos do teu povo dizendo, porventura, não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei deles uma só vara, e eles se farão uma só na minha mão. Qualquer semelhança com Efésios 2 aqui não é mera coincidência. Depois, se vocês quiserem ler Efésios 2 lá. É o que fala no 20. E as varas, sobre que houveres escrito, estarão na tua mão, perante os olhos deles. Ó 37, 21, que interessante. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Está vendo que os filhos de Israel estão dentre os gentios? Por quê? Porque Efraim, a casa de Israel, foi espalhada entre os gentios. Sobre ele caiu a bênção de ser a multidão de nações ou a plenitude dos gentios. Ou seja, Deus vai tomar de novo os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram. E eu os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será sobre todos eles, Cristo. E nunca mais serão 2 nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Aqui também está ecoando Efésios 2. Efésios 2 está ecoando aqui nesse versículo, né? Ó. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações, purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi será rei sobre eles. Davi aqui apontando para Cristo, né? Cristo cumpre Davi, Cristo é o verdadeiro Davi. E todos eles terão um só pastor. Ou seja, eu lembro do rebanho, em um só pastor, está aqui. Eles andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó. Aqui no 26, aí ele fala da aliança lá. E farei com eles uma aliança de paz. E será uma aliança perpétua. Ou seja, a nova aliança, mais uma vez, entre quem? Os filhos de Israel e os filhos de Judá. E eu os estabelecerei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com ele, e eu serei os seus Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios então saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. Então, o que a gente conclui disso tudo? Que a casa de Israel, que está lá em Jeremias 31, a gente viu que ela também é conhecida como Efraim, ou seja, a casa de Israel também é chamada de Efraim, certo? A bênção da multiplicação de ser uma multidão de nações ou a plenitude dos gentios caiu sobre Efraim, e aí foi levado cativo para a Síria e se espalhou entre todos os gentios. E aí, então é por isso que lá em Romanos 11, 26, Paulo vai falar, e assim todo o Israel será salvo, certo? Depois de ele falar da oliveira braba, dos ramos da oliveira, que está falando sobre judeus e aqui, né? Por isso que ele fala lá de todo o Israel. Aí, pastor, eu acho que aqui ficou claro até aqui o porquê, então, que a casa de Israel é Efraim, certo? Sim. E se eles falharam entre gentios que vão ser tomados de volta. E agora, se quiser explicar sobre se Efraim é a igreja, se Efraim é a igreja, a gente pode falar
do casamento, né, da carta de divórcio que recebeu, e aí a obra de Cristo na cruz, o que aconteceu, e aí fica claro, vai ficar bem claro isso. Se você quiser falar alguma coisa, se quiser que eu Amém. explique sobre isso. Não, na verdade, assim, eu quero deixar aqui bem pontuado, assim, os irmãos até falando que eu tô calado, que eu quero deixar o Jota falar, porque ele tem bastante conhecimento sobre isso, então eu não queria atrapalhar. Mas uma coisa importante é entender o seguinte, quando se fala de casa de Israel e casa de Judá, são convertidos a Cristo. Quando a gente fala de Efraim aqui, de uma nova aliança, você percebe que Ezequiel falou que ele vai estar com a vara na mão? Ezequiel é chamado de filho do homem. Quem que é chamado de filho do homem também? Cristo. Então, Israel está... Ezequiel está fazendo uma tipologia de Cristo que está segurando essa vara e unindo, né, essas duas casas. E aí, lá em João, para que não tenha essa dúvida, né, de que a casa de Israel, que é os gentios, se converte e aí vai... Aí eu até vi um comentário que vai falar que a casa de Judá é restaurada. Não, a casa de Judá também tem que se converter a Cristo. Tem que entender que Cristo é todo o cumprimento das profecias, e o próprio Jesus disse, falando para os judeus, se vocês não creem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. E lá no versículo de número 10 de João, o Evangelho de João, vai falar assim, ó, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui ele vai falar que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando do Filho, de Cristo. E aí no versículo 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem eram os seus? Os seus era a casa de Judá, os judeus. Mas eles não receberam, rejeitaram. Aí ele vai dizer assim, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui você vê claramente que tudo que o Jota falou, detalhes, pormenorizado, é um mapa, né, que você vai pegando tudo e vai colocando Cristo, até chegar no Cristo, no Messias. E aí ele vai mostrar que carne, sangue, esquece isso. Se você tem que crer em mim. Então, eu até vi um comentário assim de um irmão que ele falou assim, que Efraim é a plenitude dos gentios, é a formação do sétimo reino, que eles vão entregar para o antimachia, né, o anticristo, né? Então, assim, quando se fala de Efraim, gentios, que não são convertidos, sim, são as nações que vão pelejar contra a igreja, um só povo, que é o Israel de Deus, o verdadeiro espiritual, assim como os judeus. Os judeus na carne, que não entregaram sua vida para Cristo, que não reconheceram o Messias, também vão estar sendo sujeitos a ser enganados pelo anticristo. Inclusive, nós vamos falar muito sobre isso na escatologia, né, sobre esse sionismo que nós temos hoje. Você tem várias vertentes do sionismo, né, que é o quê? O sionismo é aquela ideia de você pegar o povo na carne judeu e falar que eles têm alguma promessa, principalmente os dispensacionalistas. Então, a gente vai trazer isso assim, que isso é um perigo. No futuro, isso vai ser um laço, uma armadilha para muitas pessoas que entregaram suas vidas para Cristo e não conseguem diferenciar entre o quê? Entre o que é o povo na carne e o que é o verdadeiro povo. Esse debate de povo de Deus, ele é muito importante para você ficar com a sua fé segura em Cristo, né? Isso é muito importante. Então, eu queria deixar bem claro. Então, o que é a nova aliança? Judeus e gentios convertidos a Cristo. Amém? Para não deixar... Porque, para não confundir esse negócio, Efraim é a plenitude das nações, né, que até a pessoa falou, a formação do sétimo reino. Mas, peraí, lá no texto de 44 mil, também está falando de uma plenitude de nações, mas convertidas a Cristo. Né? Então, era esse ponto que eu queria ressaltar aí. Para ficar bem claro aqui, então, a respeito, então, agora vamos falar um pouquinho sobre Cristo e a obra de Cristo relacionado com a obra de Cristo na cruz, relacionado com tudo isso que a gente acabou de estudar. Para a gente ver, primeiramente, o quê? Que Efraim não é na carne, Judá,
agora não é na carne. Após Cristo, a gente vai ver que o povo, o corpo de Cristo, a carne não tem mais nada a ver. Então vamos esclarecer isso, que eu acho que vai ficar bem claro aqui para os irmãos. Então vamos ver em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 está sendo uma lei sobre o casamento, certo? E a gente vai ver o seguinte, que Deus está falando aqui, ó, que quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se não achar graça em seus olhos por ela encontrar coisa indecente, por nela encontrar coisa indecente, ele então vai fazer uma carta de divórcio, que está repúdio, mas é a mesma coisa, né? Uma carta de divórcio e vai dar para essa mulher. Ou seja, se o homem se casar com ela, se casa com a mulher e acha coisa indecente nela, pode dar carta de divórcio, certo? E se ela sair da casa e for se casar com outro homem, e esse homem também desprezar ela, e também lhe der uma carta de divórcio, e dar ela na sua mão, né, despedir ele da sua casa, esse último homem que a tomou para si por mulher, ou se esse último homem que a tomou para si vier a morrer, então o primeiro marido, então o marido primeiro, o marido original, que despediu ela, não pode tomar ela de volta, porque isso é abominação ao Senhor. Então o que está sendo dito aqui? Eu me casei com a minha esposa. Se a minha esposa fizer algo indecente, eu posso dar a carta de divórcio para ela, certo? Se essa minha esposa ela se unir com outro homem, e esse outro homem ou vier a morrer, ou também der carta de divórcio para ela, eu não posso pegar a minha esposa de volta. O marido original não pode, porque isso é abominação para Deus, certo? Então a gente vai ter um problema. Por quê? Vamos em Jeremias 3. Então, fica com esse contexto na mente aqui sobre essa lei do casamento, certo? Vamos lá para Jeremias 3, e a gente vai dizer aqui, ó, Jeremias 3:1, ele vai estar explicando aquilo que a gente acabou de ler, ó. Se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se juntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não, porque se poluirá toda aquela terra, que é a abominação do Senhor, certo? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos e vê aonde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. A gente vai ver para quem que ele está falando daqui a pouco. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve a chuva seródia. Você tem a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Certo? Aí vai falar aqui do versículo 4, vai falar no 5. Conservará ele para sempre a sua ira? Ele faz uma pergunta. A ira de Deus contra essa mulher vai ser conservada para sempre? Ou vai ser guardada continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Ó, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Viste o que fez a rebelde Israel? A gente vai ver que aqui ele não está falando para todo Israel. Aqui a gente vai ver que é a casa de Israel, Efraim. Ó, ela foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim, mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá. Você está vendo que está fazendo a distinção. A rebelde Israel tinha se prostituído, e a Judá viu tudo isso, mas ela também não voltou. Aqui, ó. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. Ou seja, a casa de Israel, as 10 tribos do norte, Efraim, recebeu carta de divórcio de Deus. Tanto é que lá em Osés vai falar, vocês não são mais meu povo, não tenho mais misericórdia de vocês. Ou seja, eles... E tanto é que até hoje nunca voltaram a ser povo, certo? Que a leivosa irmã Judá, sua irmã, não temeu, mas foi ela, e também ela se prostituiu. Mas por que Deus, então, deu a carta de divórcio só para Israel, mas não para Judá? Porque pela promessa, o rei tinha que vir de Judá, Cristo tinha que vir de Israel, de Judá. Então Deus suportou o pecado de Judá, mas de Israel ele deu carta de divórcio, certo? Então a gente viu isso. Israel recebeu carta de divórcio, Judá não. Em Oséias 1, a gente pode ver isso, ó. Oséias 1, 6 e 7, diz aqui, ó. Tornou ele a conceber e deu à luz a uma filha. E Deus disse, põe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a me compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ou seja, ele não é mais aqui fala do não meu povo, ó. Eles não são mais meu povo, eu não tenho mais misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei. Ou seja, por aquele motivo que eu falei. Não porque eles não tivessem pecado, mas porque Deus suportou o pecado deles por causa de Cristo, que teria que vir dali. Então, o que a gente viu até aqui? Pode falar, pastor. Não, é interessante que assim, a carta de divórcio, né, é dentro da lei,
né? Hoje, né, na nova aliança, isso já foi revelado plenamente, que a vontade de Deus não é dar carta de divórcio, era por causa da dureza do coração daquele povo, né? Tanto Exatamente. que, para não ter pessoas que vão usar esse texto, já que Deus deu carta de divórcio, né, que está escutando, então a gente pode dar carta de divórcio hoje. Não. Na realidade, Exatamente. de tudo que nós aprendemos com Cristo, a carta de divórcio ela é proibida. Deus abomina, né, o repúdio, né? Uhum. Ele abomina. Exato. Então, é justamente porque você vê que nesse texto que o Jota leu em Jeremias, mesmo Deus dando carta de divórcio para a casa de Israel por causa das suas prostituições, a sua irmã Judá não temeu, continuou se prostituindo. Então, como é que o povo judeu recebe carta de divórcio? Quando eles não creem em Cristo. Eles não são povo. Agora, no contexto das cartas de Romanos que nós lemos, tinha muitos judeus que receberam a Cristo, mas voltavam para a primeira aliança. É diferente. Agora, tinha judeus, como por exemplo os fariseus, que negaram a Cristo de fato. Eles são considerados da mesma maneira que os gentios. Como assim? Porque se você nega o filho, você nega o pai. E Jesus foi duro com eles. Falou, se vocês não creem em mim, vocês vão morrer nos seus pecados. Então, a diferença está aí. Não é porque você recebeu os oráculos de Deus, as promessas, que você ainda tem algum benefício. A partir do momento Sim. que você nega o Messias, automaticamente você é negado pelo Pai. Isso é muito importante deixar claro, porque eu vejo que as pessoas falam assim, os judeus vão ser restaurados. Não, os judeus têm que se converter a Cristo também, né? Não há mais essa coisa de carne e sangue, né? Isso aí já foi em Cristo Isso. resolvido. Tanto que para você tomar uma outra mulher, você precisava o quê? Ser viúvo. O que aconteceu? Cristo morreu, né? Eu vou. Deixa eu terminar o raciocínio aqui. Então tá. Vai falar Eu isso vou aí, né? chegar, vou chegar. Não, vai lá, vai lá. Então, peraí. Então vamos relembrar. Lá em Deuteronômio 24, a gente viu então que o homem, se ele desse a carta de divórcio para a mulher, ele não podia tomar a mulher de volta, porque era abominação para o Senhor, certo? E a gente viu aqui em Oséias e em Jeremias que a casa de Israel, ou seja, Efraim, recebeu essa carta de divórcio. Eles se espalharam entre os gentios, correto? Então, a gente tem uma situação aqui que é o seguinte: Judá continuou casado com Deus, né? Deus suportou o pecado deles, né? Por causa de Cristo. Cristo tinha que vir dali. Só que Efraim, ou a casa de Israel, recebeu carta de divórcio. E a gente tem uma situação que Deus, então, ele não pode tomar a casa de Israel ou Efraim de volta, porque isso é abominação para Deus, certo? Mas só tinha uma maneira disso poder acontecer. E qual que é essa maneira? Se a gente for lá em Romanos 7, Paulo vai estar falando isso. Quer ver, ó? Lá em Romanos 7, Paulo vai dizer que ele está falando exatamente o que a gente leu ali sobre o divórcio. Ó. Não sabeis vós, irmãos, pois fala os que sabem a lei. Ou seja, ele está falando para quem conhece a lei, o que a lei falava. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Correto? Se o marido morrer, ela está livre da lei do marido e ela pode ser tomada por outro. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis morto para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, era abominação para Deus tomar de volta a sua esposa. Mas tinha um jeito. Se o marido original, que se casou com ela lá no Sinai, morresse, aí ela estaria lei do marido. Então, quando Cristo vem, morre na cruz, o que acontece? Tanto a casa de Israel, quanto a casa de Judá, ambas, que eram casadas com Cristo, só uma recebeu carta de divórcio, certo? Mas ambas, o marido morreu. Ou seja, tanto Judá quanto Israel, o marido morreu. E quando o marido morre, o que acontece aqui? Elas estão livres, aí, ó, morto o marido, ela está livre da lei. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, tanto a casa de Israel, que daí já estava entre os gentios, espalhada entre os gentios, ou seja, os gentios todos, que estão representando a casa de Israel, e a casa de Judá, ambos ficaram sem aliança. E agora, a gente pode
para que eles sejam de outros daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então, quando Cristo ressuscita, tanto judeu, quanto gentil, quanto casa de Israel, quanto casa de Judá, ficou sem aliança. E agora, para entrar em aliança com Deus, aí é pela fé nele, não pela carne. Aí já não tem, a carne não tem mais nada a ver, não importa se você é ou não é descendente de Abraão. Se você é ou não é descendente na carne de Abraão. Isso diz lá em Romanos, vamos em Romanos 9. Olha o que está falando em Romanos 9 aqui, ó. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos de Israel são israelitas. Nem por serem descendência que na carne de Abraão, eles são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Aí no 8 ele explica, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, tanto a casa de Israel, que já tinha recebido a carta de divórcio lá em 722 a.C., já estava sem aliança há 800 anos, quanto a casa de Judá, que ainda estava em aliança, mas quando o marido morreu, ela ficou sem aliança. E agora, para entrar em aliança, é através de Cristo. E é isso que Paulo explica lá em Gálatas 3. Ele fala aqui no 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Ele não diz as descendências, como se falando de muitas, mas de uma só. E a descendência que é Cristo. Ou seja, a descendência é Cristo. E aí no 17 ele vai falar que a lei que veio 430 anos depois não invalida a promessa. Essa promessa é feita a Abraão. E no 29 a gente vê assim: e se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa é essa? A promessa feita para Abraão. Ou seja, quem que é a descendência de Abraão? Os que estão em Cristo. Porque quando Cristo morreu, ambos os povos, tanto judeus quanto gentios representados ali em Efraim, na casa de Israel, ficaram sem aliança. Os gentios, né, o Efraim já estava sem aliança e os judeus ficaram sem aliança. E para entrar em aliança agora, para ser a descendência de Abraão agora, é quem está em Cristo. Porque a promessa feita não era para muitos descendentes, mas para um só, que é Cristo. Então todos que estão em Cristo são herdeiros conforme a promessa. Então uma das coisas que Cristo cumpriu na sua morte, na sua ressurreição, foi isso, de poder trazer a esposa de volta. Porque a casa de Israel seria abominação trazer de volta se o marido não morresse. E com a morte dele, um novo marido, que é o Cristo ressuscitado e glorificado, pode tomar ambos, então, como esposa. Judeus e gentios. Ou seja, Efraim é a igreja? Não. Efraim não é a igreja. Efraim se espalhou entre os gentios. E quando Cristo morreu e ressuscitou, agora tanto Efraim quanto Judá, quanto judeus, em Cristo formam a igreja. Correto, pastor? Correto. Igual teve até uma pergunta da Giovanni Borges, né? Efraim é os gentios ou não? É os gentios que foi espalhar, porque Deus pegou o reino do norte e espalhou entre as nações, entre os gentios. Então eles se misturaram. Então, esse negócio de carne e sangue já foi tudo misturado. Então, no chamamento agora da casa de Israel, que é Efraim, é todas as nações que creem em Cristo Jesus, vão ser introduzidos no corpo, que é a verdadeira nação santa, o Israel de Deus espiritual, e o verdadeiro. Não existe dois Israel verdadeiros, só existe um. Então, quando se fala de Efraim, aqueles que não creem em Jesus Cristo, os gentios, vão fazer parte das nações que vão ser condenadas se não entregarem a sua vida para Cristo. Assim os judeus, né? Os judeus que creem em Cristo Jesus, tem aqueles judeus que entregaram a vida para Cristo, reconheceram o Messias, que é mais difícil de eles entenderem o quê? A transição da lei, né? Por isso que nós temos que ter muito mais paciência para mostrar a lei para eles e apontar tudo em Cristo e fazer essa divisão de leis e leis. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, irmãos, assim, um judeu messiânico, ele vai destrinchar o Antigo Testamento. Mas sem a revelação dos apóstolos, se você não estudar também com a mesma profundidade que você estuda a lei, os profetas e os salmos, e estudar as cartas dos apóstolos, é difícil você entender todas as revelações que está na lei. Porque a palavra dos apóstolos foi o próprio Cristo que ensinou, né, os apóstolos quando Cristo ressuscitou. Ele ficou 40 dias com os discípulos, mostrando aonde ele estava em toda a lei, profetas e salmos, como Lucas disse, né? Então, por isso que eu acredito que se houver
esse sentimento de amor, como Paulo estava pregando lá para a igreja de Roma. Vocês não podem desprezar o fraco não pode julgar o forte. E eles começarem a estudarem juntos, vai começar a cair as escamas dos olhos. Então, para um judeu que se converte a Cristo, ele tem um processo diferente do que um gentio que se converte a Cristo. Mas tanto os judeus como os gentios, eles têm que chegar a um só consentimento, que é Cristo em toda a Escritura. Aí é o ponto. Então, assim, Efraim que foi disperso em todas as nações, ela é os gentios? Sim, é os gentios que vão entrar, que tem que crer no Messias, né? Então, seria isso. E é interessante, você leu sobre Romanos 7, ali tem coisas interessantes para ler. Não vou ter tempo de ler, porque vai falar sobre, a lei pecado? De modo nenhum, né? Aí ele vai falar sobre o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal esse eu faço, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Aí tem muitas coisas que os irmãos vão entender da primeira aliança, da nova, e aí muitos aqui usam esse texto falando assim, nos últimos versículos de Romanos 7, né? Falando assim, não tem jeito não, a gente é pecador, vai continuar pecando, mesmo eu querendo fazer o bem, eu não consigo. Mas quando você vai ler o capítulo 8, né? Do versículo 1, vai falar assim, agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto que for impossível a lei, na qual estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei, isso aqui é importante, Paulo vai separar em Romanos 7 e Romanos 8 o que é a lei, que realmente Deus queria que eles cumprissem, que vai falar de não cobiçará os 10 mandamentos, preceitos da lei, já está relacionado com festas, tabernáculo terrestre. Então, tudo isso foi cumprido em Cristo. Aí ele vai falar, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é cumprir leis. Leis do Espírito está ligado com os 2 mandamentos de amar a Deus, amar o próximo, que está intrínseco nos 10 mandamentos, apenas. Aí o sábado, a gente vai explicar isso, o sábado aponta para Cristo, né? Não é um dia literal, e nós vamos fazer um estudo à parte, porque teve pessoas que me perguntou isso e eu esqueci de responder, tá bom? Então é esse o complemento que eu queria fazer. O complemento não é só acrescentar algumas coisinhas, porque foi muito bom o que você falou aí, o Jota. Valeu. O irmão Alexandre falou ali, ele comentou ali em cima, ele falou o seguinte, Cristo casado com Judá e com Israel dá base para bigamia, né? Ele deu uma risada, uma brincada. Mas é pelo contrário, né? Porque quando Deus ele divide o reino, ele dá a carta de divórcio para Israel. Agora, só imagina se Israel, né, as 12 tribos, eles não tivessem se dividido. Imagina que o reino, eles tá tudo redondinho, não teve pecado, eles não se dividiram. Como que Deus ia chamar os gentios? Porque aí sim, se isso acontecesse, aí Deus não teria como chamar os gentios para a esposa, porque aí seria dos esposos. Aí Deus teria Israel de esposa e os gentios seriam duas esposas distintas e diferentes, como o dispensacionalismo prega, por exemplo. Agora, olha que maravilha que foi o plano de Deus. Ele pegou, já sabendo do pecado do povo, então ele espalhou um pedaço do seu reino, né, a Efraim, a casa de Israel, entre as nações, e aí, através desse espalhamento de Efraim entre as nações, então os gentios puderam entrar em aliança. Quando? Quando Cristo morresse, ele ia ficar livre da lei do marido, e aí, através de Efraim, todos os gentios puderam entrar em aliança com Deus. Continua sendo uma só esposa. Se Israel não tivesse pecado, e depois não teria como os gentios entrarem em aliança com Deus, porque aí sim seriam dos esposos. Agora, como Efraim foi espalhado, aí sim, através desse pedaço da esposa, todos os gentios tiveram a oportunidade de entrar em aliança. É por isso que lá em Romanos 11, Paulo fala assim, Israel, porventura, eles tropeçaram para que caíssem? Não, de modo nenhum, mas pelo tropeço dele veio a salvação aos gentios. E aí ele vai explicar toda a questão da oliveira, aí ele vai falar sobre a questão do endurecimento que vem em parte sobre Israel para que entrasse a plenitude de gentios, e assim todo Israel será salvo. Perfeito.
Olha uma pergunta interessante, Jota. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar, vou voltar para cá. Aqui, ó. Quem são os santos que os anjos vêm recolher no arrebatamento? São o povo de Israel ou a igreja? Porque no caso de Jesus, Jesus também é esposo de Israel. Fátima Alcione, muito boa pergunta. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Então, você percebe que a gente está falando aqui sobre povo, sobre o povo de Deus. Você percebe que está relacionado com escatologia? A irmã já citou um texto de Mateus 24. E aí ela já falou o seguinte, falou assim, porque Israel, né, no caso, Jesus também é esposa de Israel. Então, todo esse estudo que nós fizemos aqui é justamente para mostrar que não existe essa divisão de povos, Israel e igreja. Jesus não pode ter duas esposas. Tanto que lá na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21 vai falar que a Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. Essa Nova Jerusalém está relacionado com a igreja, porque vai falar de quê? Das 12 tribos, que são as 12 portas, as 12 colunas, que são o nome dos apóstolos. Então, você percebe que vai falar das tribos e dos apóstolos para justamente a gente unir toda a revelação do Antigo e do Novo Testamento em Cristo. E o mais interessante que a irmã citou aqui, desses santos, vamos pegar o contexto. Vamos ler agora um pouquinho de Mateus 24, e nós vamos entender para quem está sendo direcionado essa palavra, porque as pessoas que defendem o arrebatamento secreto, o pré-tribulacionismo, que está relacionado com o dispensacionalismo, eles vão falar sempre isso, que a igreja, aqui, o Mateus 24, não é para a igreja, é para Israel. Deus está tratando com Israel. Então, aí a pessoa vai já interpretar os textos aqui, baseado que a igreja foi arrebatada. E por que tem essa confusão? Que a irmã até colocou aí, né? Israel, são o povo de Israel ou a igreja? Justamente porque existe uma linha teológica que é 90% do Brasil, irmãos. Porque a maioria dos brasileiros são de igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu amo meus irmãos pentecostais, eu creio em todos os dons, mas na parte escatológica, todos eles, se você for ver, não estou dizendo assim todos, tá? Eu não vou generalizar, mas a maioria vai defender o dispensacionalismo, que Israel e igreja é separado, porque eles acreditam no arrebatamento secreto. Então, olha o que vai dizer em Daniel, no capítulo Mateus 24, versículo de número 15, né? Vai falar assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, a gente está estudando num grupo do WhatsApp aqui, só com alguns irmãos, que é o Jota, tem o pastor Jean também, que eu quero trazer aqui um dia para a gente fazer uma live sobre escatologia. A gente está falando sobre o chifre pequeno, sobre o anticristo, então a gente está estudando alguns pontos ali, a gente está meditando coisas que, para mim, vai ser diferente da maneira que eu já interpreto algumas questões dos animais, da estátua. Mas olha que vai dizer o texto, versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Então, aqui as pessoas falam, tá vendo? Ó, Judéia. Aqui está falando para o povo judeu. Não. Aqui está mostrando que o epicentro da grande tribulação vai ser ali. O dispensacionalismo, Por que você acha que muitos irmãos falam assim, eu queria que a embaixada do Brasil ou dos Estados Unidos vai para Jerusalém? Qual é o sentido disso? Isso tem um sentido escatológico. Porque as pessoas entendem que se você orar por Israel, esse Estado sionista, que foi formado pela ONU, né? E quem doou o terreno da ONU foi a família Rothschild, Rockefeller. Você vai começar a ver e falar, meu Deus, não é possível. Né? Que tudo está, assim, muito bem organizado, não é coincidência, não é mera coincidência. O que as pessoas falam hoje? Vocês têm que orar por essa nação, porque se você orar por essa nação, Deus vai te abençoar. Não, nós temos que orar para que eles se convertam a Cristo. Mas não orar porque eu vou receber bênçãos materiais. É um equívoco você colocar a nação assim, no mesmo patamar de Cristo. Porque a pessoa fala, não, se você colocar a embaixada do Brasil ou dos Estados Unidos em Jerusalém, a nação vai ser próspera financeiramente. As pessoas, elas atribuem
bens materiais com bênção de Deus. Então, por isso que eu sempre tenho falado isso, o dispensacionalismo, por mais que eu considere os irmãos como irmãos mesmo, sinceros, essa doutrina, no futuro, vai prejudicar muita gente e vai enganar muitos, porque você centraliza Israel, esse Estado sionista, e aí você fica só falando dele, aí o fluxo financeiro vai para lá, é como se fosse uma peregrinação. Eu já vi igrejas, irmãos, igrejas que são ditas aí apostólicas, não vou citar o nome, que mandam fazer peregrinação em Israel. Que se você for para lá, você vai ser mais abençoado. Se você for para lá, você vai receber uma bênção diferente. Espera aí. Será que nós já não somos mais abençoados? Estamos na bênção plena por estar em Cristo? Amém. Então, por isso que quando vai falar assim, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque nesse contexto da grande tribulação, ainda mais se construir o terceiro templo, muitos cristãos vão estar ali. Então, quando acontecer esse epicentro mesmo, o anticristo começar a perseguir, invadir lá a Jerusalém, como aconteceu com Antíoco Epifanes, lá, quando você lê o livro de Macabeus, isso aí está na Bíblia Católica. A gente tem essa... Eu não vou entrar em pormenores, porque a Bíblia Católica tem mais livros do que a Igreja Protestante, mas lá na Bíblia Católica, você vai ver em Macabeus que o povo, o Antíoco Epifanes, invadiu Jerusalém, sacrificou porco no altar, e por incrível que pareça, muitos judeus apostataram. Muitos deixaram ser levados por Antíoco Epifanes. E também participaram do sacrifício a porcos. Aí você pensa, mas não é possível, eles conhecem a lei. Então isso é uma coisa perigosa. Então esse texto aqui. Então se estiverem na Judéia, fujam para os montes, né? Porque o epicentro da grande tribulação é ali. Aí vai dizendo no versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aí as pessoas falam, tá vendo? A igreja não guarda o sábado. Então é para os judeus. Mas espera aí. Hoje, o sábado, até mesmo as igrejas estão aguardando. Tem um monte de igreja que guarda sábado. Você tem aí o Adventista do sétimo dia. Então, essa questão do sábado não tem nada a ver, só porque falou do sábado, está falando para o povo judeu diretamente. Porque imagina só, hoje você tem judeus messiânicos que falam para você guardar o sábado literal. O sábado a gente vai fazer um estudo, porque eu quero fazer esse estudo seguinte, irmãos. Quando você vai pegar as duas tábuas, você tem 5 e 5, né? Uns falam 6 e 4, mas os 4 primeiros mandamentos, que vai falar, não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti mais esculturas, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão e guarda o sábado, está relacionado com amar a Deus. Por isso que Jesus vai falar uma coisa interessante. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai falar, eu sou o Senhor do sábado. Você pode ver que o sábado está no 4º mandamento. Então, você vai ter ali 3 dias, né, que vai apontar para a ressurreição de Cristo, né, morte e ressurreição, 3 dias que ele vai ficar no seio, no coração da terra. Aí ele ressuscita, você vai ter o 4º dia. Né? Então, depois eu quero explicar isso com Hebreus, junto com os 10 mandamentos, mais assim, vamos dizer, mais detalhadamente. Mas vamos continuar lendo para não perder o foco aqui. Quer falar alguma coisa, Jota? Não, vai lá, continua a ideia. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Momento ímpar. A grande tribulação nunca aconteceu no mundo anteriormente e jamais vai acontecer. Então, porque vai ser dias intensos. Mas para aqueles que estão em Cristo, né, vocês têm que ter confiança que vocês vão passar, porque olha o que vai dizer no versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados. Quem são os eleitos? Tem 2 eleitos? Aí entra a questão da eleição, que nós já estamos falando isso desde Romanos, no capítulo 9 até o 11. O eleito é Cristo. E automaticamente, por nós estarmos em Cristo, nós somos corpo de Cristo. Então, por isso que ele vai dizer no versículo 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, está falando aqui
para você não dar ouvido para aqueles falsos cristos e falsos profetas. Porque os eleitos, eles reconhecem a voz do bom pastor. Então, está falando para a igreja, e se possível, ele vai enganar os eleitos. Se possível, não é possível isso, porque os eleitos estão em Cristo, né? Então, essa eleição que vai falar aqui é segundo a presciência, não é uma eleição arbitrária, eu vou deixar isso claro, porque eu tenho que ficar repetindo isso, para que os irmãos não falem assim, você está defendendo o calvinista? Não, eleição existe na Bíblia, mas os eleitos aqui é o único povo que nós já falamos, que é a igreja, nação santa, não está mais relacionado com a carne e sangue, como foi destrinchado aqui. Então, quando vai falar de recolher os santos, né, lá no versículo de número 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus eleitos, olha que interessante, seus escolhidos, né, dos quatro ventos de uma e outra extremidade dos céus, aqui está falando da igreja, não Israel na carne. Amém. Porque Israel na carne, depois a gente vai falar sobre milênio, nações, então isso daqui fica para uma outra hora, e eu acredito que muitos israelitas na carne, que não creem em Jesus Cristo, esse estado hoje de Israel, muitos vão ser enganados pelo anticristo, como aconteceu com Antíoco Epifânes, lá em Macabeus. Então, tudo isso que eu estou falando não é antissemitismo, como eles nos acusam por falar que eles não são povo eleito. Aí já vem com essa falácia, né? Já vem nos acusar, ser antissemita, seu Hitler, seu nazista. Não. O fato de nós falarmos que eles não são povo eleito não quer dizer que a gente não ama esses irmãos, essas pessoas, porque a gente tem que amar eles, amar todos, né? Então é isso que eu queria deixar. Então, quem é o povo eleito? Quem que é esses santos que vão ser recolhidos? É o povo eleito, que é a igreja. Amém? Amém. Quer respondendo a outra pergunta? Senão a gente pode encerrar. Você que sabe, Jota. Você viu alguma outra pergunta aí? Não. Tem algumas aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Efraim, é todo povo gentil. Não, acho que a gente já foi falado quase tudo das perguntas aqui. E depois quando a gente for fazer mais sobre escatologia, eu vou falar, assim, o que eu acredito em relação... Por exemplo, o anticristo não vai dominar tudo isso daqui, irmão. Ele não vai dominar tudo isso daqui. Todas as nações. Vai ter uma resistência. E, por amor aos eleitos, os tempos vai ser abreviado, porque se não abreviasse esses tempos, o anticristo dominaria tudo. Mas não dominaria... Olha a diferença. O reino de Jesus Cristo que está dentro de nós, a qual nós anunciamos o evangelho do reino, é um evangelho que nós pregamos para que eles se arrependam dos seus pecados, mas nós não vamos trazer a espada para a pessoa, você não aceitou a Cristo, então eu vou matar vocês. A gente não faz isso. Nós sempre falamos, quem vai julgar é Deus, no juízo final. E a pessoa continua vivendo a sua vida. Mesmo no pecado, ela rejeitando a Cristo, quem vai julgar vai ser o próprio Cristo, junto com a igreja, no juízo final. A igreja vai julgar o mundo. Então, o que acontece? O anticristo não vai ser assim, vai falar, vai dizer assim, olha, vocês têm que aceitar a marca da besta. Se você não aceitar, você vai morrer. Então, se o Senhor Jesus não intervir, ele ia matar todos os eleitos. Todos. Com toda essa tecnologia que nós temos hoje, é muito mais fácil de você perseguir. Mas vai haver essas resistências, e estudando a Escritura Sagrada, vendo lá algumas resistências que você vai ver, Reino do Sul, e aplicando isso para a geopolítica atual, porque está tudo interligado, né? Isso quando a gente vai estudar os animais, os 4 animais ali, você vai pegar o leão com as 2 asas, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo de 4 cabeças, são reinos que se levantam e reinos que caem. E isso está até hoje nos nossos dias. Dá para identificar, pelo menos eu penso, né, provisoriamente, as nações que estão resistindo mais o anticristo, outras nações que não estão resistindo. Dá para você ter essa noção. Mas isso daí vai ficar para o próximo estudo, porque já está 1h34. Mas é isso, tá, irmãos? Então, eu acredito que o anticristo não vai dominar o mundo todo, né? Vai dominar uma boa parte, e vai ser um reino forte, como nunca houve. Jamais vai haver que vai perseguir os cristãos. A gente já tem visto isso, né, irmãos? Isso é muito claro. Você vê que a grande imprensa,
esses governantes, eles detestam os cristãos, eles odeiam. Por quê? Porque a gente ainda é um empecilho para eles, para seguir a agenda deles. Vou dar um exemplo. Olha o empecilho. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra o casamento homossexual. Não, nós não vamos matá-los, bater neles, não. Nós repudiamos, sim, esse pecado, mas temos o amor de Cristo para falar, não, vocês estão em pecado. Então, a gente hoje está sendo, vamos dizer, atacado de várias frentes. Movimento feminista, você vai ter ali ambientalismo. Irmãos, o ambientalismo, a militância ambiental também vai ser um dos motivos deles perseguir a gente. Por quê? Porque eu tenho visto muito isso, irmãos. Olha o que eu tenho ouvido de pessoas que se dizem cristãos, que estão até sendo, às vezes, inocente e útil. Está sendo massa de manobra. É até bom que esse vírus aconteceu, porque a Terra está respirando melhor, né? Até bom que isso aconteceu, porque os animais estão melhores, né? Até essa questão de tirar canudo, irmãos, a agenda deles são uma agenda para nos destruir. Se tem uma coisa que o cristão ele é ecológico, mas ele não é ele não é ecossocialista, ele não vai colocar a criação acima do homem. O homem, para nós, o homem pecador, aquele que está lambuzado no pecado, esse sim nós temos compaixão. As pessoas ajudam mais vamos dizer assim, vamos preservar a natureza, temos que preservar. Falam mais de ambientalismo militante, aí você vai falar, não, a gente considera que o homem é mais importante do que a criação. O homem é o que Deus quer resgatar, e não a criação. A criação vai ser resgatada, justamente lá em Romanos vai falar que quando os filhos de Deus se manifestar, a criação geme, mas quando os filhos de Deus se manifestar, que é a ressurreição, o mundo vai viver um momento lindo e perfeito em Cristo. Aí você tem hoje a valorização de animais acima do homem. A igreja nunca valorizou e nunca preservou acima do homem criatura, que seria o quê? A criação, as coisas naturais, o naturalismo, os animais. Nós, a igreja, preservamos o homem que está no pecado, a gente vai pregar a palavra de Deus para que ele se arrependa, porque uma alma vale mais que o mundo todo, né? Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Então, a gente está sendo atacado, irmãos. Então, por isso que eu quero falar isso nos próximos vídeos aí sobre escatologia, tá bom? Quer deixar alguma consideração, Jota? Falar alguma coisa? Não, teve um irmão ali, o Diego Raulino, ele pediu se eu poderia compartilhar as referências que eu usei hoje. Na verdade, está numa colinha aqui, ó, que eu fiz aqui para fazer o estudo hoje. Aí eu teria que, para mim compartilhar tudo os textos que eu usei hoje é bastante. O que eu poderia fazer é eu passar isso para o pastor Felipe ou para você, os textos, e aí coloca na descrição do vídeo, né? Ou num comentário fixo, alguma coisa assim, né? Sim, poderia fazer. Se você puder passar, vai ficar bem interessante. Eu passo todos os textos que eu usei no estudo, que eu citei, aí coloca na descrição ou no comentário fixo lá para os irmãos. Irmãos, eu ia pedir para os irmãos se inscreverem no canal do irmão Jota. Canal Pela Graça, né, irmão? Pela Graça. Pela Graça. O Jota vai ser já participante aqui, ativo no canal. A gente vai sempre estar chamando ele para a gente conversar da palavra de Deus. Mas se inscreva no canal dele, ajude lá o irmão. A gente precisa de muitos irmãos que tenham esse amor pela palavra de Deus e a gente sabe que o YouTube ele censura muitas coisas, né? Ainda mais com esses tempos que estão se aproximando, a gente precisa ter irmãos que vão anunciar a palavra de Deus. Eu quero chamar aqui também o pastor Jean, né, se Deus quiser. Ele tem um canal também sobre escatologia, princípio do fim. E aí eu quero também ter um bate-papo com ele sobre as coisas que estão acontecendo geopoliticamente dentro da escatologia. Amém? Teve um irmão ali também que pediu para a gente falar sobre o programa que eu estava usando. Isso, consegui colocar na tela. Isso. É esse aqui, ó. Eu vou marcar aqui. Não estou conseguindo marcar o... Mas tá vendo bem ali em cima que está escrito um tracinho, Sword. Lá em cima, ó. eSword. Esse é o nome do programa. Você baixa grátis ele. É só você digitar no Google aí esse eSword, que você vai aparecer. Só que quando você baixa ele é grátis, só que ele só vai estar em inglês.
Aí, para você baixar as Bíblias em português, o dicionário em português, aí você vai ter que procurar no Google os módulos para esse S-Word em português. Aí vai ter alguns sites, alguns blogs que você consegue baixar em português, daí as coisas você instala em português. Daí. Amém. Quero agradecer aqui o Wagner Oliveira, né, que se tornou membro do canal. Deus continue te abençoando. Qual que é a diferença do membro para o não membro? Nenhuma, assim, em termos de conteúdo. Todos vão ter acesso ao mesmo conteúdo. A diferença é que você está contribuindo com o canal, porque tem muitas pessoas que acham que o canal no YouTube com 130 mil, 200 mil dá dinheiro, né? Mas, assim, nós não estamos interessados, na verdade, irmãos, em ficar ricos com o YouTube. A gente quer aqui pregar a palavra de Deus, mas com essa ajuda que vocês estão dando, o pastor Felipe, você pode ver, tem feito bastante vídeos aí. Inclusive, essa semana vai ser a última semana que eu vou estar livre para fazer live com vocês, porque semana que vem eu já volto para o trabalho, se Deus quiser. Né? Acredito que se não mudar nada, eu vou estar trabalhando aí, que a gente já está 2, 3 semanas parado. E é isso. Deus abençoe a todos que têm contribuído com o canal. Outra coisa que eu ia pedir para os irmãos perdão, né? Eu falei para os irmãos assim que eu ia mandar lá a Bíblia em áudio, é que eu tenho que ver se o meu Google Drive vai suportar tantos gigas. Algumas pessoas me mandaram e-mail, não tive tempo de responder, tá bom? Então, é isso, eu quero pedir perdão pela demora. Às vezes eu demoro mesmo para responder os e-mails, mas fique tranquilo que eu vou responder, tá, irmãos? O pastor Felipe, a gente deu uma folga para ele, coitado, todo dia fazendo vídeo, ele tem que ficar com a família, irmãos. Ele tem os 2 filhos, os filhos dele pedem para ficar junto com ele, então a gente tem que ter compaixão do nosso irmão. Vídeo também cansa, dá trabalho, viu, irmãos? Ainda ele tem uma igreja para cuidar, né? Tem os irmãos para visitar, então tem tudo isso, tá? Mas é isso, gente. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar conosco aí, 1h41 já deu de live. E é isso, Deus abençoe. Jota, quiser fazer suas considerações finais? Não, só Deus abençoe a todos, e é isso aí. Tá, fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe. Amém.